Olá, você que está começando a conhecer essa linguagem de programação maravilhosa e poderosíssima chamada PHP, vai entender agora como funciona a integração do PHP com o HTML. Então a gente tem um arquivo aqui simples em HTML com o texto aqui só, Olá Mundo HTML, dentro da tag de parágrafo. E eu salvei esse arquivo aqui dentro da pasta wamp www php index.php. E a gente vai rodar aqui no navegador esse arquivo. Vou dar F5 aqui para confirmar. Então, o nosso arquivo index.php tem apenas isso escrito, né? Em PHP, para poder integrar o código PHP com HTML, basta você abrir uma tag chamada PHP e dentro dela escrever o que você deseja colocar a sua programação. Então a abertura da tag é bem simples, menor que interrogação PHP e fecha com interrogação PHP. Então vou escrever aqui utilizando a função echo entre parênteses, vou escrever aqui melhor forma de integrar PHP com HTML. Então eu vou salvar esse arquivo e atualizar aqui o navegador. Vocês podem ver que ele escreveu aqui melhor forma de integrar PHP com HTML. Então voltando aqui para o nosso arquivo PHP, uma coisa importante de se entender sobre PHP é que é uma linguagem não tipada. Ou seja, você não precisa declarar o tipo da variável quando for começar a escrever os seus códigos. Por exemplo, em C, ao declarar uma variável, seria começar com int inteiro, vou chamar a variável, recebe 1, por exemplo. Então você está declarando aqui no começo, antes de dizer o nome da variável, você está declarando que ela é um inteiro. Em PHP isso não é necessário. Para criar uma variável em PHP, basta colocar o cifrão, que daqui para frente a gente vai conhecer como si, não vou ficar falando cifrão o tempo inteiro. Então, um cifrão inteiro recebe 1. Ao receber 1, essa variável descobre, digamos assim, que ela é um inteiro. Ou seja, a variável em PHP, o tipo da variável é declarado ao receber o primeiro valor. Por exemplo, a gente poderia criar aqui um inteiro, um string. Se eu colocasse aqui, para declarar essa variável string como do tipo string, eu colocarei aqui um texto simples, por exemplo. Então, essa variável string aqui vai ser do tipo string porque a primeira vez que ela recebeu algum dado foi um dado do tipo string. E isso serve para todos os outros formatos de dado, digamos assim. Então a gente tem declarado aqui uma variável do tipo chamada inteiro, que é do tipo inteiro, está recebendo aqui 1, e uma variável do string, que é do tipo string, está recebendo aqui um texto chamado texto simples. Então, para a gente escrever o conteúdo da variável no navegador, eu vou salvar esse arquivo aqui, vou dar um F5 no navegador, a gente vê que ele não escreveu nada, não está exibindo nada, então esse código que a gente acabou de fazer está escondido, digamos assim. Quem vê aqui também no navegador, clicar com o botão direito, exibir código fonte da página, não vai ver nada do que a gente fez em PHP, ele só vê a saída. Então é uma linguagem, o seu código está protegido, né? Você pode ficar tranquilo que o seu código está protegido. E agora eu vou mostrar como escrever essa variável. Então se a gente quisesse exibir essa variável, eu vou comentar aqui essa linha para a gente poder visualizar só o que a gente está fazendo agora. E eu vou colocar aqui echo e simplesmente, sem aspas, sem mais nada, passar o nome da variável. Então, se eu quiser escrever uma string, eu passo aqui o nome da string, salvo o arquivo e atualizo. E ele está exibindo lá o valor da nossa variável. A mesma coisa, lógico, poderia ser com a variável inteiro. Vou salvar aqui a variável inteira e vai escrever ali no navegador o número 1, que foi o que a gente declarou aqui na variável inteiro. Então isso tudo é muito simples. Eu vou partir agora para uma coisa um pouco mais avançada. Quem está estudando programação, principalmente a linguagem C, e quando começa a estudar Java, fica acostumado com aquela telinha preta exibindo os códigos, os algoritmos que a gente cria. Então eu vou partir para uma coisa mais elaborada, digamos assim, para a gente entender esse potencial do PHP no desenvolvimento de sistemas para a internet.
Então eu vou fazer uma coisa bem simples aqui, um exercício que todo mundo faz quando está começando o curso, que é uma função, um algoritmo que vai exibir se o número é par ou é ímpar. Então eu vou abrir aqui a tag PHP, como a gente já aprendeu a fazer, e vou escrever aqui, fazer um for, que vai ser da seguinte forma. Vai ter a variável i, recebendo 0, enquanto i for menor ou igual a 10 e mais mais. Então isso é bem simples, né? Quando a gente está começando o curso, começa todo mundo a aprender a criar algoritmos. Eu estou dizendo o seguinte, que estou criando uma variável i com valor 0, né? Enquanto i for menor do que 0, acrescente mais 1 em i, né? I mais mais. Então i vai receber um incremento. Cada vez que ele passar aqui vai virar 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Aí agora uma coisa importante da gente observar, eu estou abrindo aqui o for e teoricamente a gente teria que escrever aqui, escreva i, por exemplo, mas eu vou fazer diferente, eu vou mostrar o poder da integração do PHP com o HTML, como é que a gente poderia fazer aqui. No lugar de escrever dentro do código PHP, eu vou escrever aqui dentro do HTML. Então eu vou criar aqui uma tag de parágrafo, dentro dessa tag de parágrafo, eu vou destacar aqui o texto da seguinte forma: fonte color igual a head, vai escrever aqui valor da variável i, e novamente eu abro a tag PHP aqui para escrever o valor de i. Então cada vez que o for passar por aqui, ele vai escrever i enquanto i está, né? Eu fecho aqui a tag fonte e não vou, e aqui dentro do parágrafo então eu vou fazer uma linha para cada resultado. Dentro do parágrafo eu vou continuar o algoritmo. Então eu vou fazer o seguinte, vou abrir novamente a tag PHP, vocês estão vendo que aqui tem um pouco de código PHP, HTML e novamente PHP aqui. Então eu vou fazer um if i mod 2 igual a 0. Então eu estou fazendo o seguinte, se i dividido, se o resto da divisão de i por 2 for igual a 0, ele vai escrever aqui par. Ele vai escrever aqui par. Se não, eu vou abrir novamente aqui outra tag PHP. Se não, fecho o if lá em cima. Vocês podem ver que aqui o Notepad++ destaca. Se não, aí para exemplificar eu vou colocar aqui dentro do código PHP, escreva echo ímpar. Como é que a gente coloca? Vou fechar aqui a tag ímpar. Vou fechar aqui novamente. Então dessa forma aqui eu estou dizendo que estou fazendo um for bem simples, enquanto i for menor do que for igual a 0, enquanto ele for menor do que ou igual a 10, incremente o i, escreva o valor de i, ele já vai escrever o primeiro i. Então o primeiro aqui já vai ser 0, né? Porque ele está começando com 0. Não sei se ele vai dizer se 0 é par ou é ímpar, provavelmente vai dizer que é par. E então ele vai escrever 0 e vai continuar o algoritmo, né? Se 0 dividido por 2 tiver resto 0, ele vai escrever par. Então ele vai escrever aqui 0 igual valor de i para 0 é par. Se não, se o resto não for 0, ele escreve ímpar. Então eu vou salvar esse código aqui e a gente vai para o navegador aqui para testar. Ó, atualiza o navegador, ele deu um erro aqui na linha 22, a gente vai ver exatamente agora o que. Vamos ver aqui o que foi. Muito bem, começa o for. Sim, não fechei o for, né? Então aqui no final da tag, para cada parágrafo, eu vou abrir aqui novamente a tag PHP e vou fechar aquele nosso for. Então o Notepad++ destaca aqui para a gente, ok, essa chave está fechando aqui o nosso for. Então eu volto para o navegador, atualizo e ele está escrevendo aí de vermelho
0 par, 1 ímpar, 2 par, 3 ímpar. E nosso código, nosso algoritmo está funcionando perfeitamente. Então, com isso já deu para a gente entender como funciona essa integração do PHP com o HTML.